no amontoado de telhas cinzas e barracos minúsculos que se emendam uns aos outros, vivem 1.600 famílias às margens da Lagoa do Mundaú. Não existe um registro de quantos barracos como esse foram construídos às margens da lagoa. O que se sabe é que 4 grandes comunidades foram levantadas nessa região. Só que com o tempo elas cresceram demais e se transformaram em verdadeiros labirintos de vielas e de casebres. Mais de 70% das casas têm apenas um cômodo. A senhora mora com quem nessa casa? Meu esposo, meu filho e meu neto. 4 pessoas? 4 pessoas. Divididas em quantos cômodos? Em 2 cômodos. 2? 3 com banheiro. Aqui eu faço a sala e tipo um quartozinho. Então é sala e quarto junto. Aqui dorme seu filho? Dorme meu filho e meu neto na cama. Seu neto. Aí depois na parte de trás aqui tem um banheirinho. A senhora conseguiu construir um banheirinho? Fiz um banheirinho. Eleonora é marisqueira. Como 72% dos moradores, não recebe água tratada. A louça suja da última refeição muitas vezes tem que esperar. Essa água está vindo da onde? É uma encanação clandestina, que a gente fez lá do outro lado da pista. Tá mais difícil para a água chegar. Essa hora não chega, só mais à noite. Aí eu junto. Não chega? Essa hora não. Além da água, a energia que chega também é clandestina. O forno quase não é usado. Falta dinheiro para o gás. Faço um fogozinho de lenha, cozinho um feijão, cozinho um arroz, já para economizar o gás. A renda, que não dá para quase nada, vem do trabalho como despinicadeira. Uma atividade minuciosa de separar o sururu de um pequeno cordão que o prende à lama. A senhora acorda a que horas? Eu tô acordada desde as 4 da manhã. E vai dormir? Só vou dormir 10 da noite, 11. Todo dia? Assim? Todo dia. De segunda a sexta, de segunda a sábado. As mulheres normalmente são as encarregadas desse serviço. Elas representam quase 70% de toda a mão de obra na cadeia produtiva do sururu. Apesar de serem maioria, são as que menos ganham. O rendimento mensal de uma despinicadeira pode ser menos que 1/3 do que ganha um pescador. Cerca de R$300 ao mês. E é um serviço desvalorizado, porque a gente mesmo não tem valor. Como recebem por produção, elas precisam ser rápidas. Eleonora acumula 38 anos de experiência. Quando eu vim morar aqui, eu tinha 9 anos. Então, desde que a gente veio para cá, meu pai tirava sururu. Num dia bom de trabalho, elas enchem 12 baldes como esses aqui com sururu limpo. Isso significa que elas passam 12 horas por dia nessa posição, sentadas e encarando esse trabalho manual. Agora, por exemplo, são 10 horas da manhã e até agora elas encheram 4 baldes. Isso significa que tem muito trabalho ainda pela frente. O movimento repetitivo causa danos à saúde. Quase 45% dos trabalhadores do sururu relatam dores musculares e inflamações como tendinite e bursite. Essas doenças são predominantes na função de despinicar. A senhora tem alguma dor? Tem. No corpo? O que a senhora sente? Eu sinto dor na clavícula. Os braços, tem hora que adormece. A gente derruba a lata quando tira do fogo, sem sentir. É como se fosse um começo de um AVC, a dormência. Eleusa é irmã de Eleonora.
mulheres de uma mesma família costumam se unir e depois dividem os lucros. Mesmo assim, o dinheiro é pouco. Já faltou alguma coisa aqui na sua casa? Já. O ser humano que vive aqui nessa comunidade, nessa periferia, sei que não faltou um alimento dentro da sua casa, me chama então. É dolorido falar, mas é uma verdade. Assim como a irmã, ela começou como despinicadeira aos 9 anos. Mas vocês não saíram do sururu? Não. É uma geração que traz outra geração, uma atrás da outra. 2 filhos dela também trabalham com o sururu. Você não tem medo que eles não consigam sair do sururu? Tenho. Esse é um medo que percorre a cada dia, né? A vida do ser humano. Para melhorar a renda familiar, Eleusa pesca. A Eleusa faz parte de um grupo muito pequeno de mulheres que encaram a lagoa para pegar sururu. São apenas 8 mulheres nessa comunidade. A pesca normalmente fica a cargo dos homens, porque exige muito esforço físico, mas é o trabalho que mais paga. Porque às vezes a mulher se sente tão fragilizada sem um homem dentro de casa para manter sua responsabilidade e passa a submeter uma vida dessa, para não passar necessidade. E quem decide entrar na água corre muitos riscos. Você tem ideia, por exemplo, do quanto essa água é poluída? Eu acho que 90%. Aqui é todo tipo de esgoto. É de cozinha, é de banheiro, é de todo tipo de esgoto. É jogado aqui dentro. Sem alternativa, Eleusa mergulha. A cada retorno, traz as mãos cheias de sururu. Eu vou entrar na lagoa agora para conhecer um pouquinho mais das dificuldades, das limitações que eles têm dentro d'água. Eles percebem que aqui há sururu pelo que eles sentem quando pisam. Conforme a gente vai pisando, a gente vai sentindo a lama, mas a gente vai sentindo como se fossem pedrinhas, que na verdade são as conchas onde o sururu fica. Então aqui ela vai até o fim, tira essa quantidade de lamaçal onde o sururu vem preso. Não dá para precisar o quanto de sururu tem aqui. Não dá para saber. Ele vem preso, ó. Ó. O sururu tá aqui dentro, ó. Dessas conchinhas aqui. Aí tem que abrir a concha ainda para poder tirar o sururu. Ainda em contato com a água e toda a sujeira, Eleusa precisa fazer a primeira lavagem do sururu. De pouco em pouco, vai enchendo o barco. O resultado é uma caixa cheia que ainda precisa ser despinicada. Depois de horas de limpeza, o sol começa a ir embora. O trabalho com o sururu continua. Agora é preciso cozinhar o molusco para abrir as conchas. E depois peneirar. Eleusa e Leonora também fazem esses 2 trabalhos. Mais uma forma de aumentar a renda. Aqui a gente já consegue ver que as conchas estão abertas, ó. Elas abriram na fervura. E esse amarelinho aqui que é a carne do sururu. É isso aqui que vai se comer depois, ó. E exige muito esforço da gente, o movimento no braço, que é o movimento braçal aqui. Tem que aguentar para peneirar. O calor aqui é forte, muito né? quente.
Porque a gente trabalha com 4, 5 fogos, 6 fogos e o vapor é esse, a quentura é essa. Fogo, calor, fumaça, esforço que esgota só de ver. Você tem aí uma jornada, dependendo aí do número de dias que eles trabalham, pode ser considerada uma jornada exaustiva, ou seja, não é sustentável esse tipo de trabalho e não é digno com essas pessoas permanecerem nessa condição de trabalho. Como é que você faz para enganar o corpo um pouquinho? Então, um pretinho, um cafezinho. Um cafezinho? É. Mas o descanso mesmo só vem depois de entregarem o sururu aos atravessadores, que ficam do outro lado da avenida. Jaqueline, uma das atravessadoras, tem a ajuda de 2 funcionários para uma limpeza detalhada do sururu. Ela não vai deixar esses imbigozinhos aqui, ó. Esse é o motivo de todo o trabalho da gente. O molusco ainda fica de molho na água para eliminar as últimas impurezas. Depois, o sururu é ensacado e vendido por R$15 o quilo. A R$5 a gente paga o pescador. E pagamos R$3,50 as moças que tiram a lama. Depois desse processo da lama, a gente paga R$1,50 para os rapazes que cozinham lá do outro lado. Jaqueline ganha R$5 pelo quilo do sururu limpo. Quantos quilos você normalmente vende por semana? É muito, eu vendo muito. Eu vendo em torno assim de uns, no mínimo 1.000 quilos. 1 tonelada? Tem alguém aí, algum elo que está lucrando mais, mas esse lucro deveria ser compartido igualmente ao longo dessa cadeia, mesmo que fosse para investir em equipamentos de proteção individual, para garantir uma condição digna de trabalho para esses que estão ali na ponta, né? A atravessadora pode receber até R$20 mil na época de alta temporada. Desse valor, ela vai tirar o salário dos funcionários e os custos com a refrigeração. Mas não é sempre que o ganho é tão alto. No verão, a gente consegue arrumar um bom dinheiro. Agora, quando chega no inverno, é o tempo da vaca magra. A gente tem que comer o que guardou. Se não guardar, passa a perreio. Uma cooperativa de marisqueiras começou a ser criada no ano passado, mas o projeto foi interrompido com a pandemia. O objetivo é garantir o mínimo de dignidade aos trabalhadores do sururu. Tem sim como se mudar a realidade, se estruturar aquelas pessoas que vivem dessa atividade para que elas possam melhor gerir o produto, manusear, manipular de forma adequada. Enquanto isso, o sururu, retirado com tanto esforço, chega aos restaurantes muitas vezes como uma iguaria. Um prato como esse pode custar R$80. E os sururuzeiros, que não têm sequer energia elétrica para refrigerar o molusco, continuam com uma única opção para vender o produto. A senhora pode chegar para um atravessador e aumentar o seu preço, por exemplo? Não, E se você não vender para eles? apodrece, né? Não tem para quem colocar, né?